Terça-feira, 30 de agosto, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Apresentada parte de uma quadrilha acusada de assaltar uma agência bancária no interior da Bahia. As diligências continuam sendo desenvolvidas, primeiro porque já foram identificados outros integrantes, os quais tiveram suas prisões preventivas já decretadas. Homem morre depois de passar mal no centro de Salvador. Tragédia no oeste do estado. Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas em acidente entre um carro e um caminhão que transportava instrumentos da banda Asa de Águia. Polêmica em Camaçari. Depois de retornar de viagem, prefeito da cidade readmite secretário demitido pela vice-prefeita. Demitiu o secretário de saúde sexta-feira à noite, com o prefeito titular no exterior, sabe? Olha, o que podia ter acontecido nessa saúde se não tivesse uma equipe boa lá embaixo que segurasse. Camilo está no cargo de secretário de saúde pela sua competência. E ainda as notícias do futebol. Direto de Goiânia, as últimas informações do jogo de daqui a pouco entre Vitória e Vila Nova pela Série B. Agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A polícia apresentou hoje na Secretaria de Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia, 4 integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos. É verdade, Juca. O grupo é responsável pelo roubo a uma agência na cidade de Ipupiara, centro-sul da Bahia, que aconteceu na semana passada. Uma informação curiosa, Carol, é que ajudou na localização dos bandidos. Um deles teria tentado comprar uma galinha por R$2.000. Jefferson Almeida, de 28 anos, Adílio Cardoso, de 26, Marcelo Bessa, de 22 e Manuel Pereira, de 32, foram presos na cidade de Morpará, a 694 quilômetros de Salvador. Jefferson, também conhecido como Paulista, é foragido da Justiça de Jundiaí e os outros são nativos da região de Ipupiara, onde eles assaltaram 2 agências bancárias no último dia 22. Essas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram o momento em que os bandidos rendem os clientes. Eles atiram várias vezes. As prisões aconteceram menos de 72 horas depois da ação. Para chegar ao grupo, a polícia afirma ter montado uma operação de guerra. No momento da prisão dos 2 outros elementos, meia-noite já de quinta-feira, nós observamos que o indivíduo pegou o Rio São Francisco. E quando nós observamos, ele já estava chegando a uma ilha com mais de 6 quilômetros. Nós tivemos que imediatamente providenciar um barco e os policiais remando, inclusive com o Major Marcelo, comandante do ICEAB, estava lá dentro do barco remando. É comum, após um assalto, os elementos, achando que a polícia não vai mais, né? Eles ficam na caatinga e esperam à noite para pedir comida, pedir água. Só que nós ficamos até agora e não vamos sair. E aí nós conseguimos surpreendê-lo. Os agentes contaram também com a ajuda da população, que deu pistas dos foragidos. O comandante diz que os assaltantes chegaram a oferecer R$2.000 para uma senhora cozinhar uma galinha. Mas a comunidade não aceitou, ao contrário, informou a polícia onde ele se encontrava e a direção que eles tomaram. Segundo a polícia, no total, a quadrilha tem cerca de 12 pessoas. Além dos 4 presos, outros 5 assaltantes já foram identificados e tiveram as prisões preventivas decretadas. Agentes da Caatinga continuam em campo para prender os outros integrantes do grupo. As diligências continuam sendo desenvolvidas, primeiro porque já foram identificados outros integrantes, os quais tiveram suas prisões preventivas já decretadas, bem como continuam ainda as investigações para elucidarmos a autoria do restante da quadrilha. Em Pojuca, a cerca de 80 quilômetros de Salvador, 5 homens e uma mulher foram presos acusados de vários assaltos. Segundo a polícia, eles estariam envolvidos numa série de roubos a estabelecimentos comerciais em Alagoinhas, Araçás, Mata de São João, entre outros municípios. Um deles, Joelson dos Santos, seria responsável por um latrocínio ocorrido na cidade de Catu. Com eles foram encontradas uma arma, munição e maconha. Agora as imagens de um resgate dramático que aconteceu na manhã de hoje no centro da capital. Um homem encontrado desacordado no meio da rua foi levado para o hospital num veículo da Transalvador, mas morreu no caminho. O homem identificado como José Francisco Mota de Souza, de 45 anos, foi encontrado caído no meio da rua. Um veículo da Transalvador teve de ser usado para levar a vítima até o Hospital Geral do Estado, onde já chegou sem vida. Os médicos suspeitam de um acidente vascular cerebral.
E na madrugada desta terça-feira, moradores do bairro de São Cristóvão encontraram este homem desacordado dentro de um carro. Eles ligaram para o SAMU e para a Polícia Militar. O homem, identificado apenas como Júnior, só acordou com a chegada da equipe médica. Ele recebeu atendimento dentro da ambulância e admitiu que estava fazendo uso de bebidas alcoólicas. O veículo foi apreendido. Júnior prestou depoimento na delegacia de Itapuã e foi liberado. Agora a gente fala de um caso que tem causado muita polêmica. Um advogado recorreu de multas da Transalvador e, no meio do processo, percebeu 2 páginas com um conto erótico. Quem tem os detalhes dessa história, no mínimo inusitada, é a repórter Micaele Cevalho. O processo inteiro tem mais de 1.500 páginas, mas foi no volume 2 que apareceram as folhas que não deveriam estar lá. O texto conta a traição de um homem casado. A história acabou fazendo parte da justificativa enviada pela Transalvador para contestar a ação movida por um motorista. O superintendente da autarquia municipal ainda tenta entender como o texto foi parar no processo e culpa uma empresa terceirizada que presta serviço de advocacia para a Transalvador. No caso desse tipo de questão, quem acompanha é esse escritório que cometeu um pecado de não numerar as folhas. E não numerando, fica difícil você apurar e saber se já saiu do escritório com esse conto ou se ele foi enxertado no meio do caminho. Então, mas de qualquer jeito, o escritório negligenciou ao não numerar as folhas. Quem numerou as folhas foi o cartório. E por isso nós vamos ter de afastar o escritório. O processo faz parte de uma ação movida pelo advogado Luiz Cláudio Guimarães. Imagine a surpresa dele quando teve acesso à documentação e encontrou, no meio dos documentos, uma história de traição. Nem precisava ser especialista para descobrir a falha. Para o advogado, tudo isso é um desrespeito. O encontro dessa peça representa para mim a certeza de que há uma grave patologia no serviço público, né? E isso diz respeito principalmente à falta de zelo. Daqui a pouco o prefeito de Camaçari readmite secretário exonerado pela vice do município. E ainda, uma pessoa morre em acidente envolvendo um caminhão com instrumentos da banda Asa de Águia. O Bahia Record volta já.